Igreja do meu Deus, que a graça e paz esteja convosco. Eu sou o pastor Wilson e hoje nós vamos falar de um assunto que poucos entendem, ou muitas vezes nós não procuramos entender em sua totalidade, que é o assunto de legalidade. Quando nós falamos de legalidade, o que é isso? Como que funciona? Como que as entidades trabalham em cima de legalidade? Mas antes de iniciarmos o nosso vídeo, eu gostaria que você desse o seu joinha, que você ajudasse o canal, que você compartilhasse o vídeo com outras pessoas e também que você se inscrevesse caso não seja inscrito e ativasse o sininho para estar recebendo as notificações quando nós liberarmos outros vídeos. Legalidade. O que é legalidade? Como que funciona? Legalidade é aquele direito que você tem de possuir determinada coisa, objeto, de entrar em determinado local, de impedir que alguém entre em um outro local na sua casa sem que você permita. Legalidade é quando você vai no mercado, faz uma compra ou vai numa loja, paga por aquela mercadoria e leva para casa. Ou então, quando você compra ingresso para entrar no cinema, você tem o direito de entrar no cinema e ninguém pode te barrar. Caso alguém barre, você tem direito de tomar outras atitudes. Ou então você tem sua casa, alguém bate na porta da tua casa, você não autoriza entrar, aquela pessoa não entra. Se for uma polícia ou uma autoridade da cidade ou do estado, vai entrar na tua casa mediante uma ordem judicial. Aquela ordem judicial está falando o porquê que vai entrar na tua casa e quais as ações que ele vai fazer na tua casa. No mundo espiritual, a mesma coisa. Quando você comete atos de santidade, você se aproxima de Deus. Quando você ora, quando você jejua, quando você lê a Bíblia, quando você vai na igreja e adora o Espírito Santo e se aproxima de Deus, isso tudo traz bênçãos para a tua vida, traz a presença de Deus, vai te afastando do pecado, você vai deixando de cometer atitudes de pecado, e você vai se afastando das trevas e se aproximando de Deus. Mas quando você não faz tudo isso, você comete atos pecaminosos, principalmente quando você sabe que aquela atitude é pecado e Deus não aprova, vai trazendo energias negativas, você vai gerando energias negativas e essas energias vão permitindo com que as entidades das trevas se aproximem de você. E chega até mesmo a uma distância, como eu costumo falar, perigosa, ficam muito próximos e dão a eles direito de atuarem em áreas da tua vida, principalmente naquelas áreas onde você comete pecado, onde você não é fiel a Deus, às Sagradas Escrituras. Nós temos outros estudos, outros vídeos falando sobre santidade e sobre iniquidade. É só pesquisar nesse canal, você vai encontrar santidade e aquilo que você faz e que aproxima a Deus da tua vida e afasta as trevas. Iniquidade é aquilo que você faz que tem um efeito inverso. Você afasta a presença de Deus e aproxima as trevas. A santidade ela pode ser manchada pelo pecado. Você comete atos pecaminosos e mancha a santidade. Agora, a iniquidade não tem como você ter uma vida de iniquidade, cometer atos de santidade para afastar as trevas. Não é assim que funciona. Ou você tem uma vida santa, pautada pela Bíblia, ou você não tem. Quando você comete atos de iniquidade, você dá direito a eles entrarem na tua vida. Quando você vai a alguns locais ou chama para a tua casa pessoas que não têm a presença de Deus, pessoas que são servas dessas entidades, das trevas, e você não tem comunhão com Deus, você não tem aquela blindagem do Espírito Santo para te proteger, para te guardar, para guardar a tua vida, para guardar a tua casa, essas entidades vão entrar junto com aquela pessoa que você convidou. Lembra quando nós falamos da ordem judicial? É a mesma coisa. Você autorizou aquela pessoa a entrar na tua casa, automaticamente todas aquelas entidades vão entrar junto. Por isso que nós temos que ter cuidado com as pessoas que nós chamamos, com as pessoas que nós temos amizades, que nós colocamos à mesa. Porque quando nós colocamos a mesa é um tipo de altar, eu estou fazendo um tipo de aliança com aquela pessoa, dentro do mundo espiritual, eu estou comendo, eu estou dando alguns direitos àquela pessoa dentro da minha casa e também para aquelas entidades que estão seguindo, acompanhando aquela pessoa. Mas isso é muito chato, não é assim. No mundo espiritual, infelizmente, é assim que funciona. Por quê? Porque as entidades elas são extremamente legalistas. Elas
aproveitam cada oportunidade que é dada a elas para quê? Para se aproximar de você, para te arrebentar, para pesar, para tentar causar uma opressão, para tentar causar algum problema, sempre visando um ponto, levar a tua alma para longe de Deus, porque o que eles querem é a tua alma, é que a tua alma venha a passar a eternidade com eles, venha a morar com eles quando você partir desse mundo. A legalidade vai dar a eles direito legal de estar atuando em áreas da tua vida quando você comete pecado, quando você não é totalmente convertido a Deus, e esse direito legal não tem como ser cortado. Principalmente quando você ora, quando você está orando por uma pessoa, quando você está orando por uma família, quando você está orando por uma casa, quando você está orando por alguma situação, o Espírito Santo vai lá, vai barrar, vai blindar, vai proteger, vai ouvir a tua oração. Senhor, envia anjos, tal, o Espírito Santo, Deus vai agir e vai trabalhar nesse ponto. Agora, quando você está orando por uma pessoa, que aquela pessoa está cometendo atos, que aquela pessoa não cessa de cometer atos de iniquidade, de pecados, você está orando sim, está protegendo, está dando efeito, porém os demônios não conseguem afastar, não conseguem barrar a atuação daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa está cometendo atos, aquela pessoa não está buscando a Deus de coração, aquela pessoa não quer a Deus de coração. E isso é uma coisa extremamente importante quando nós estamos falando de batalha espiritual, quando nós estamos falando de intercessão, quando nós estamos falando de oração. Nós devemos pregar o evangelho, sim, devemos falar de Deus, sim, nós devemos buscar a Deus, sim, é uma verdade. Porém, quando nós encontramos pessoas que não têm aquela vontade mesmo de buscar a Deus, que não tem aquela vontade, aquela garra de batalhar, de buscar conhecimento, se torna uma coisa complicada, uma situação perigosa. Por quê? Porque quando nós oramos e investimos tempo, investimos o nosso esforço, e aquela pessoa não quer Deus, nós não vamos barrar os demônios de operar naquela vida. Provérbios diz, acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas para a vida. Quando nós falamos em guardar coração, nós falamos aquilo que está escondido, que está guardado lá dentro. Nós falamos daquele sentimento que muitas vezes nós não abrimos mão, aquele sentimento de falta de perdão, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela qualquer palavrinha que fala eu não gosto, qualquer palavrinha que fala e eu mexe negativamente comigo, quando eu quero, acima de tudo, provar que eu estou certo, quando nós não liberamos perdão, quando nós guardamos mágoas e ressentimentos. Satanás não lê meu pensamento, não sabe o que está aqui dentro. Sabe. Quando nós temos algo em nossa vida que é alimento para eles, eles vão saber o que está escondido em você. Quando passa algo na tua mente, quando você alimenta pensamentos de pecado, quando você alimenta coisas que não pertencem a Deus e que não agradam a Deus, eles vão saber, porque isso gera uma coisa que chama energia negativa. E essa energia negativa aproxima eles da tua vida. Quando você alimenta aquele pensamento que não é de Deus, quando você não tem uma vida de oração sincera, quando você não investe no mundo espiritual de uma forma honesta, eles vão saber disso e vão se aproximar de você e não vão querer abrir mão da tua vida, vão te incitar a pecar, vão te levar a pecar. O homem é tentado pela sua própria concupiscência, sim, para aqueles desejos que estão dentro dele de pecado, sim. Só que os demônios, as entidades, elas sabem esse pecado que está escondido e vão incitar você a pecar, não vão querer que você abra mão, não vão querer que você deixe de cometer aquele ato. Por quê? Porque eles estão atuando na tua vida, estão trabalhando e só tem uma forma de você deixar de cometer aquele ato, que é você orar, jejuar, batalhar e se esforçar para agradar a Deus. Pedir para que Deus te ajude a parar com isso, pedir para que Deus te ajude a superar tudo isso. Nós estamos falando de uma força que é infinitamente superior a qualquer entidade. Apenas a força de Deus consegue fazer com que você supere tudo isso, com que você vença tudo isso e cesse.
Em última instância, eles levam acusações a Deus para que Deus não atue, para que Deus não opere na tua vida. Ah, Deus, ó, ele não quer se converter, ó, não é sincero, eles vão fazer de tudo para que você não confie na operação de Deus, para que você não confie no agir e no trabalhar de Deus. E a oração vem justamente para que você se aproxime de Deus e faça com que Ele opere na tua vida, com que Ele acrescente a tua fé, com que Ele acrescente o teu conhecimento, com que Ele acrescente as suas forças. A presença de Deus na minha e na tua vida faz com que nós nos aproximemos dele e consigamos cessar tudo isso e parar com tudo isso. De que forma? Através da fidelidade, através da comunhão, através do diálogo com Deus, porque oração nada mais é do que diálogo. Então nós temos que investir em oração, nós temos que investir em comunhão, porque somente isso consegue fazer com que as acusações do inimigo, com que esses direitos deles estarem atuando na tua vida, cesse. E não é um pecadinho que eu cometo, não, aquele pecado que eu cometo de forma constante, é aquela falta de comunhão que eu não tenho com Deus, é aquela falta de interesse em algumas coisas. Batalha espiritual é algo que não cessa, é algo que vai a tua vida inteira. E muitas vezes esse peso que você tem não vai durar muito tempo. É 1, 2, 3 dias, passado isso você tem vitória, passado isso você vence. Os demônios, eles não vão conseguir lutar contra você por muito tempo, porque Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar renovo, Deus vai te dar graça. Agora, se estão atuando em você já por alguns dias, algumas semanas, por 1, 2 meses, se ainda tem aquele peso, aí eu tenho que se perguntar onde que está o erro, onde que está a falha, o que eu não estou percebendo. É isso que nós temos que olhar para a nossa vida, nos sondar, nos analisarmos para que venhamos mudar algumas atitudes que não estão agradando totalmente a Deus, para que nós venhamos a nos aproximar cada vez mais de Deus e afastar eles da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Que Deus te abençoe.